Jesus estava novamente diante de Pilatos. Quer dizer, ele tem novamente diante de si uma oportunidade. Tem não somente o poder para o fazer, como lembrava o padre David, ele tem o poder de fazer, mas também ele reuniu as informações necessárias, né? O texto destacou. Ele reuniu as informações necessárias para tornar tudo justo. Então, a decisão que ele tomasse seria justa, porque de fato Jesus era inocente, né? Ele conseguiu reunir essas informações. E eu me lembrava daquela expressão que Jesus utiliza no Evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer, o poder ele tem as suas responsabilidades, né? A igreja nos ensina, e a palavra também, que o poder é constituído por Deus, né? Para o bem dos homens, né? Para o bem de todos. Então, Jesus foi e voltou novamente para ele, né? Parece que o destino dele havia mesmo de se cruzar com o de Jesus. Mas ele novamente não foi capaz de tomar a decisão assertiva. O padre David lembrava, né, como é difícil para os poderosos fazerem o bem. E Jesus no Evangelho também lembrou disso algumas vezes, porque o poder tem sempre que fazer às vezes conluio, né, para se manter. E por isso Jesus sempre alertou os discípulos para fugirem desta tentação e terem sempre em mente o verdadeiro poder, não é? Que é o poder do serviço. Jesus sempre disse aos discípulos que é o poder de servir. Ele mesmo dando exemplo e depois ajudando os discípulos. Pilatos poderia ter prestado este serviço, né? Prestado esse serviço à justiça, porque ele era o mantenedor da justiça, né? Como governador, uma vez que Roma chamou para si a responsabilidade de julgar. Então ele poderia ter prestado esse serviço à justiça e também ao direito, né? Julgando corretamente aquele caso, mas não fez, né? Cedeu à tentação do poder e também às vozes dos que gritavam ali. E eu destaco também, né, na minha partilha, as vozes, né? A insistência dos que gritam, né? O texto deixou isso bem claro e o padre David elucidou algumas vezes. Havia muita gritaria, né? Usou alguns verbos, né? Vociferavam, gritavam, insistiam. Então há uma insistência dos que gritam, mas gritam por uma falsa justiça neste caso, né? E eu pensava, nós vivemos num tempo em que parece às vezes que quem grita mais alto tem a verdade, né? Eu fico pensando às vezes nas relações, né? Nas comunidades, na família, no trabalho, né? Vivemos num tempo assim de impaciência, de intolerância, um pouco difícil, né? E parece que para ser ouvido alguém tem mesmo que gritar às vezes. Vivemos num tempo em que parece que quem grita é quem tem a verdade. Mas também é verdade que mentiras, quando gritadas, nos tempos de hoje, são tomadas como verdade, né? Pensava nisso. Mas ao mesmo tempo, há gritos que não são ouvidos. Há gritos que são desconsiderados e às vezes até sufocados, né? O padre David lembrava que teve uma hora que Pilatos não conseguia nem falar. Tamanha era a gritaria que ele não conseguia dizer. Teve que talvez, o padre David disse, levantou o braço, talvez, mas talvez se tivesse lá uma frota de soldados, talvez tivesse que conter a multidão para poder falar, usar da força. Há gritos que são sufocados, né? Pilatos não discerniu bem os gritos, não discerniu bem os fatos e acabou escolhendo, o lado errado, né? Escolheu os que gritavam por morte e por violência, né? E eu fico pensando, né, que não é muito diferente.
Há aqueles que gritam hoje por uma justiça que mata, que é violenta, que provoca morte, que exclui, que afasta, né? Mas não escutou o silêncio de Jesus, por exemplo, né? O silêncio de Jesus, né, lembrava o padre David, comunicava ali, né? O silêncio dele era um silêncio que comunicava, né? Comunicava inocência e comunicava socorro, né? Ele era o que pedia socorro ali. Eu me lembrava das palavras do Papa Francisco, não tem como não pensar. O Papa Francisco fala dos que gritam, né? Dos gritos que não são ouvidos, né? O grito dos pobres, o grito da terra, das crianças violentadas, das mulheres abandonadas, né? Dos refugiados, dos migrantes, né? São alguns dos gritos que a igreja propõe escutar, né? Propõe escutar. E há outros que querem também calar estes gritos, né? Então, um pouco essa reflexão. Muito bem, muito obrigado. Vamos então continuar na escuta do texto. Eu recomendo que vocês prestem atenção e aproveitem, né, esses momentos, né, porque esses últimos momentos são importantes. Esses últimos textos, sobretudo, que nos introduzem no espetáculo da cruz, então aproveitem mesmo o tempo de silêncio para estar no texto, para rezar. Talvez, como no espetáculo, simplesmente para assistir, simplesmente para se colocar diante de tudo isso, imaginar a cena e estar diante de Jesus, talvez sem muitas reflexões, mas só para assistir mesmo. Então eu sei que hoje já é quinta-feira, chegar nas Paulinas, depois à noite vamos falar disso depois, a noite cultural, e a gente pode se distrair um pouco, mas aproveite, né, esse tempo. Então, vamos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos de 26 até 32. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados por ele, com ele. Jesus é levado. Os condenados à crucifixão tinham que carregar uma parte da cruz, a parte chamada de viga transversal, ou seja, a parte da cruz atrás do ombro, só uma parte da cruz atrás dos braços, amarrada. E muitas vezes, assim como no caso de Jesus, esses condenados já tinham sido castigados, flagelados. Então, era mais difícil ainda carregar esta madeira. E
E não todos os condenados conseguiam carregar esta viga transversal até o lugar onde eles iam ser crucificados, por causa do flagelo, por causa do cansaço. E sendo que para os romanos, como eu já falei, a crucifixão era um espetáculo, porque todo mundo tinha que ver o que ia acontecer, aquele que se atrevia a desafiar os romanos se preocupavam que o condenado não morresse durante o caminho. Então, quando um condenado não ia dar conta do peso da cruz, da parte da cruz que ele estava carregando, os romanos tomavam alguém que carregasse, que o ajudasse, justamente para que o condenado não morresse antes, justamente para que o espetáculo não acabasse antes de começar. Então tinha que chegar até o final, o espetáculo. É aquilo que está acontecendo agora. Podemos imaginar, porque enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene. Por quê? Porque Jesus não estava dando conta. E eles não queriam que Jesus morresse antes de chegar lá, antes de ser crucificado mesmo. E quem era este Simão de Cirene? Cirene é uma cidade da África, um estrangeiro, provavelmente, vinha do campo, talvez ia para Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Certo, Simão de Cirene. Então, uma pessoa não conhecida, um tal Simão de Cirene. Diríamos que era uma pessoa que estava passando naquela hora. Talvez sorrindo, poderíamos até dizer que estava no lugar errado, na hora errada. E foi tomado para carregar a cruz. Agora, não passe despercebida a expressão impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Disse não passe despercebida porque tomar a cruz e ir atrás de Jesus é justamente o que Jesus tinha pedido aos discípulos. Certo dia, Jesus ensinando disse que o discípulo tem que tomar a sua cruz e ir atrás de Jesus. Agora, neste caso, porém, a cruz que ele carrega não é a dele. Ele acaba carregando a cruz de Jesus, que é a cruz de todos os nossos pecados. Então, esse Simão de Cirene não só carrega a cruz como deveria fazer o discípulo, mas ele acaba carregando a cruz de Jesus. E tinha uma grande multidão do povo. É curiosa essa expressão, porque geralmente nós encontramos a multidão, simplesmente a multidão. Desta vez é a multidão do povo. E o povo, quando a gente fala do povo no Evangelho, é o povo de Israel. É o povo eleito. Ou seja, é aquele povo que Deus escolheu. É aquele povo que sabia que tudo o que Deus quer é só o amor. Se lembra com certeza daquela vez que um escriba, mestre da lei, interrogou Jesus a respeito do primeiro mandamento. Qual é o primeiro, o maior dos mandamentos? E Jesus, respondendo, disse: o primeiro é amar a Deus e o segundo com toda a nossa alma, nossa força, nosso entendimento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então, é tudo isso que Deus quer de nós. E nós, inclusive, não temos que ter dúvida quando a gente se pergunta o que é que Deus quer de mim. Nenhuma dúvida. O que Deus quer de mim? Só uma coisa, que eu ame a Deus e ao próximo, que eu encontre o meu jeito de amar, que eu saiba amar. O povo de Israel sabia, assim como o mestre da lei, que respondeu à pergunta de Jesus, ou Jesus respondeu à pergunta dele, dependendo do Evangelho. Mas aqui o povo
parece ter se esquecido, que tudo aquilo que Deus quer, o amor. E esse povo tinha acabado de gritar, crucifica-o, e agora está acompanhando. Então, um povo que se esqueceu. Povo escolhido, amado por Deus, que o que Deus quer de nós é só uma coisa. Isso me chamou a atenção porque às vezes acontece comigo, conosco também. A gente faz muita coisa e se esquece que o principal, a única coisa que Deus espera de mim é que eu ame. Então Jesus carrega a cruz, agora é Simão de Cirene, tem um povo que o seguia já assistindo o espetáculo, participando do espetáculo, e o texto fala aqui, olha, como também mulheres. Que mulheres são elas? Que batiam no peito. Um pouco mais para frente, e nós escutaremos hoje à tarde, nós encontraremos de novo essas mulheres no capítulo 23, sempre, no versículo 49, nós escutaremos hoje à tarde, todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia. Então, quem são essas mulheres? São as mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia. O que é a Galileia? Bom, é uma região, sabemos, mas a Galileia, no Evangelho, é a região onde tudo começou. É lá na Galileia que Jesus anunciou o Evangelho pela primeira vez. Então nós sabemos agora, ficamos sabendo agora que havia mulheres que desde o começo, desde o início do Evangelho, acompanhavam Jesus. Essas mulheres eram discípulas, tanto quanto os discípulos. Deste ponto de vista, parece que o Evangelho tinha um olhar um pouco, não quero dizer machista, mas masculino, não sei. Porque quase não se fala dessas mulheres. Mas elas acompanharam Jesus desde a Galileia. Então, em todos os momentos, até foram aos pés da cruz. E nós sabemos que os discípulos não foram. Até foram ao sepulcro, sabemos. Até foram as primeiras que receberam o anúncio da ressurreição de Jesus. Então, essas mulheres foram verdadeiras discípulas, mais fiéis do que os discípulos. Simão, que estava pronto de ir até a prisão e a morte, já não estava mais lá, mas elas estavam, essas mulheres. Então, discípulas que se batiam no peito e lamentavam por causa dele. Ou seja, essas mulheres reconheciam a injustiça. Reconheciam a injustiça. O que está acontecendo não é justo. Não é justo o que está acontecendo. Que Jesus morra, seja crucificado, não está certo. Se batia no peito, reconhecia que não estava certo o que está acontecendo. E se lamentavam, ou seja, expressavam a dor, choravam até. Tanto é que Jesus falou para elas, não choreis por mim. Então, essas mulheres eram discípulos que amavam Jesus, como Simão Pedro, mas, ao contrário dele, elas não tinham sumido, elas estavam lá e choravam, e reconheciam a injustiça. O Evangelho fala que Jesus se voltou para elas, assim como Jesus tinha se voltado para Simão Pedro. Quando o galo cantou, Jesus se voltou para elas. E Jesus teve uma palavra para elas. Herodes tinha feito muitas perguntas a Jesus, mas Jesus não tinha respondido nada. Para elas, Jesus tem uma palavra um pouco misteriosa. A gente demora a entender
o que Jesus falou para elas. E é uma palavra também que desconcerta um pouco. Porque vendo essas mulheres se lamentando, ou seja, chorando, sofrendo, Jesus começou a dizer: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. O que significa? Não chorais por mim, chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos, ou seja, pelo povo de Israel. Jesus está dizendo: não chorais por mim, por vós, pelo povo, por Israel. Está dizendo Jesus que o mal não é o fato de eu estar sofrendo. O mal é o fato de os seus filhos, a cidade toda, estar me machucando. O verdadeiro mal não é sofrer pelo mal. O verdadeiro mal é fazer o mal. Não choreis por mim, eu estou sofrendo, mas chorei pelos vossos filhos, porque é muito pior fazer o mal que eles estão fazendo do que sofrer pelo mal. Não sei se dá para entender. O mal não é eu ser crucificado. O mal é que eles me crucificam. O mal é pior. É pior fazer o mal do que sofrer pelo mal. E Jesus não quer. Jesus sabe o que é o mal. Ele não quer ter nenhuma relação com o mal. É por isso que ele escolheu sofrer, mas não fazer o mal. Ele escolheu sofrer, ele inocente, e carregar o mal. Ele escolheu responder ao mal com o bem, mas não fazer o mal. Jesus de jeito nenhum fez o mal e quer fazer o mal. Para nós, muitas vezes, não é assim. Se eu tiver que escolher entre sofrer pelo mal que os outros fazem ou fazer o mal, o que é que eu escolho? Para nós não é fácil essa escolha. Jesus não tem dúvida. Ele escolheu não fazer o mal. Porque o verdadeiro mal na vida, a pior coisa que possa acontecer na vida é fazer o mal. Então Jesus fala: não choreis por mim. Eu estou sofrendo. Mas não choreis por mim. Porque é bem pior o que vocês estão fazendo. Os seus filhos estão fazendo. A cidade toda está fazendo. Fazer o mal é a pior coisa do mundo. Jesus tem essa consciência. Às vezes a gente não tem porque a gente acaba se acostumando ao mal. Justificando o mal. Não conseguindo mais distinguir o mal. Enxergar o mal. Mas Jesus não tem dúvida. A pior coisa no mundo é fazer o mal. Eu penso que é uma graça quando na vida nós percebemos o mal que fizemos. Que Deus coloque um galo que nos ajude a perceber o mal quando nós estamos fazendo o mal. Porque a pior coisa é até se acostumar ao mal e continuar fazendo o mal. Há pessoas que fazem coisas horríveis, mas já se acostumaram, não percebem mais. Então Jesus fala: não chorais por mim. Eu estou sofrendo, mas é bem pior fazer o mal do que sofrer pelo mal. E isso significa que se eu não quiser ter nenhuma relação com o mal, isso significa que, como Jesus, eu vou ter que aprender a perdoar, a não revidar, a responder ao mal com o bem, a carregar até o mal. A pior coisa é fazer o mal. E o mundo, se no mundo não houver o bem,
Se no mundo não houver o perdão, se no mundo não houver alguém que escolhe não revidar, se no mundo não houver alguém que escolhe responder ao mal com o bem e carregar esse mal, então a vida no mundo seria impossível. É por isso que logo depois Jesus fala: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam, os seios que não amamentaram. Ou seja, melhor nem nascer no mundo. Se no mundo os homens não sabem amar, não sabem perdoar, não sabem aceitar, carregar o mal, né? Não sabem sofrer pelo mal, então melhor nem nascer. Se no mundo os homens só escolhem revidar, só escolhem fazer o mal, então melhor nem nascer. É por isso que Jesus fala: felizes as estéreis, né? Então é uma palavra muito forte. A gente precisa, porque não é fácil entrar na lógica de Jesus, porque é diferente da nossa. Nós pensamos: meu Deus, eu não quero sofrer, ninguém quer sofrer. Só que às vezes, não querendo sofrer, nós acabamos fazendo o mal. E Jesus fala: não, eu não quero fazer o mal de jeito nenhum, porque a pior coisa é fazer o mal. Eu prefiro sofrer, mas eu não vou fazer o mal. Eu prefiro perdoar, mas não vou fazer o mal. Eu prefiro carregar o mal, mas não quero revidar, né? É outro modo de ver a vida, outro modo de pensar, porque Jesus sabe quanto mal faz o mal. E ele não quer fazer o mal, né? Mas a gente que não conhece o mal como Jesus, às vezes se justifica o mal e não percebe isso, né? E depois disso, Jesus fala mais uma palavra um pouco misteriosa, né? Então começarão a dizer: as montanhas cair sobre nós, as colinas cobrir-nos. São palavras do profeta Oseias, que uma vez a cidade falou quando achava que fosse o fim do mundo. Sim, o fim do mundo é quando a gente escolhe fazer o mal. Então, melhor nem nascer, como eu já falei. E depois disso, Jesus concluiu dizendo: se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Mais uma vez, é uma palavra um pouco misteriosa. O lenho verde, o que é? É o lenho cheio de vida. E você não coloca o lenho verde na fogueira. Você coloca o lenho seco. O lenho verde não vai para a fogueira. Mas o lenho verde, cheio de vida, aqui representa Jesus. Cheio de vida, cheio de amor. Então, se está acontecendo isso comigo, se está me crucificando, eu que sou o lenho verde, cheio de vida, cheio de amor, o que acontecerá com os seus filhos, que são lenhos secos, que não sabem amar? Bom, se o lenho verde é jogado na fogueira e queima, o lenho seco não tem esperança. Será jogado na fogueira também e queimará. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Por quê? Porque quem foi jogado na fogueira, ou seja, quem foi crucificado, o lenho verde, foi Jesus. O lenho seco, ou seja, esses homens que não sabiam amar, não foram jogados na fogueira, não foram queimados. E aqui está se cumprindo uma profecia do profeta Ezequiel, que escreveu, o profeta Ezequiel: saberão todas as árvores do campo que eu, Yahvé, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Ou seja, Jesus é a árvore, o lenho verde, cheio de vida, cheio de amor, que foi jogado na fogueira, que foi queimado, que foi crucificado, para que a árvore seca, que somos nós, possamos nos tornar árvores verdes.
ou seja, ganhar vida. É como Jesus aposta que a cruz dele revelará o seu amor ao ponto de tocar no nosso coração, de mexer no nosso coração, de despertar em nós o amor. Ele é a árvore verde, que queimada, crucificada, mostra o tamanho do amor de Deus, e esse tamanho do amor de Deus pode tocar no meu coração e transformar o meu coração seco, incapaz de amar, num coração verde, capaz de amar. Essa é a transformação que acontece aqui. Então, claro, se a árvore verde é jogada na fogueira e queimada, o que acontecerá à árvore seca? O que será queimada pior ainda, Não, mas não é isso que acontece. Desmentindo a expectativa, o que acontecerá é que a árvore seca que nós somos, reconhecendo o amor de Deus na cruz, a árvore seca possa também começar a aprender a amar. É o mistério da cruz de Jesus. E no final, eram conduzidos também 2 malfeitores. Pessoas que fazem o mal. Nós vamos falar deles hoje à tarde, porque os encontraremos de novo. Bom, eu tentei explicar o texto, um texto um pouco difícil, talvez um pouco misterioso, um texto que desconcerta, porque a nossa lógica não é a de Jesus, o nosso modo de ver as coisas não é o de Jesus. Só gostaria de falar mais um pouquinho sobre essas personagens que Jesus encontrou ao longo da sua via sacra, porque a via sacra de Jesus apresenta 4 personagens. O primeiro, como nós já falamos, é Simão, o sireneu. Ele carrega a cruz de Jesus. Ele não representa só o discípulo que toma a cruz e vai atrás de Jesus, mas Simão de Cirene representa o próprio Jesus, porque ele carrega a cruz de Jesus. E ele mostra onde, ainda hoje, nós podemos encontrar Jesus. Ainda hoje nós encontramos Jesus em todas aquelas pessoas que, inocentes, acabam carregando uma cruz. Uma cruz que os outros jogam nelas. Todas as vezes que eu penso em mim mesmo, e pensando em mim mesmo, no meu egoísmo, acabo fazendo o mal, eu jogo uma cruz nos outros. E nós aprendemos que temos que reconhecer Jesus justamente nessas pessoas inocentes que acabam carregando uma cruz por causa do egoísmo, daqueles que, podendo fazer o bem, não fizeram, escolheram fazer o mal e jogar essa cruz. Essas pessoas, de certa forma, serão os nossos juízos e os nossos salvadores. Serão os nossos juízos e os nossos salvadores, porque, como nós vimos, citando a página do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, serão eles que nos julgarão. E Jesus perguntará, dirá, todas as vezes que eu estive com fome, com sede, estava nu, estrangeiro, preso. São essas pessoas que acabam carregando o mal dos outros, que nos julgarão e nos salvarão. Nos salvarão porque, se nós fizermos o bem a eles, nós fizemos a Jesus. Entraremos no reino dos céus. E também, pensando em Simão, o sireneu, Simão de Cirene, é fácil pensar também em Simão Pedro, no outro Simão, Simão Pedro. Simão Pedro conhecia Jesus e queria seguir Jesus, mas ele acabou dizendo: eu não o conheço, e acabou não seguindo Jesus.
Simão de Cirene não conhecia Jesus e não queria seguir Jesus. Ele acabou, de fato, se substituindo a Jesus, carregando uma cruz. O que significa? Significa que o verdadeiro discípulo não é aquele que fala: eu estou pronto a ir até a morte com Jesus. O verdadeiro discípulo não é aquele que faz grandes declarações de amor por Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que de fato, de verdade, na vida, acaba cuidando dos outros, até carregando o sofrimento deles, para amar como Jesus fez. Simão de Cirene, aqui é o verdadeiro discípulo. Eu comecei dizendo que talvez ele se encontrasse no lugar errado e na hora errada, mas talvez ele estivesse no lugar certo, na hora certa. O verdadeiro discípulo é aquele que está no lugar certo e na hora certa. E qual é o lugar certo? É a hora certa. É o lugar onde você pode carregar a cruz pesada, daquele que não aguenta mais. É o lugar que você pode cuidar do outro que está sofrendo. É o lugar onde você pode aliviar o sofrimento do outro. Essa é a hora certa. Este é o lugar do discípulo. Simão de Cirene acabou sendo discípulo sem nem saber disso. Enquanto o discípulo, Simão Pedro, acabou abandonando Jesus. E às vezes a gente acaba agindo como Simão Pedro, fazendo essas grandes declarações de amor por Jesus, prometendo grandes coisas, mas depois não vivendo como discípulo. Quem sabe, será que Simão de Cirene acabou entendendo o que ele fez? Será que ele acabou se tornando cristão? Nós não sabemos, mas tem um detalhe no Evangelho segundo Marcos interessante, porque no Evangelho segundo Marcos, Simão de Cirene é apresentado como o pai de Alexandre Rufo. Se lembra? O pai de Alexandre Rufo, ou seja, parece um detalhe insignificante, mas talvez seja um acréscimo que Marcos colocou no Evangelho, porque a comunidade conhecia Alexandre Rufo. É como se, contando o Evangelho, Marcos disse: olha, Simão de Cirene acabou ajudando Jesus, e Simão de Cirene é o pai de Alexandre Rufo, dois da nossa comunidade. Marcos escreveu o Evangelho para a comunidade de Roma. Talvez não seja um acaso que São Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, cita também um tal de Rufo, que ele conhecia. Quem sabe? Talvez não. Talvez não tenha nada a ver, mas talvez sim. É bom pensar que Simão de Cirene agora foi tomado para carregar a cruz. Talvez ele ficou lá até chateado, com raiva, xingando, porque coube a mim. Mas depois, talvez ele ficou perguntando, ele ficasse se perguntando: mas quem é aquele cara, aquele tal de Jesus? Ele acabou conhecendo, se tornando cristão. Quem sabe? O povo, já falamos da multidão, o povo é o povo que está seguindo, é o povo que se deixou levar pela conversa dos chefes. É o povo que caiu naquele mecanismo do mal que eu falei. É o povo que não soube reconhecer que Jesus era inocente. O povo que aceitou, que foi atrás, gritou: crucificam. Então, nós sempre podemos cair no mecanismo do mal que acaba justificando o mal, acaba culpando até o inocente. Culpar o inocente e justificar o sofrimento do inocente é a obra-prima de Satanás. Justificar o mal, culpar o inocente, é a obra-prima de Satanás. Enfim, as mulheres que, ao contrário dos homens, não, elas reconheceram a injustiça, por isso choraram, por isso se lamentaram. Elas conseguiram distinguir, Jesus é inocente, não é culpado. Enfim, os dois malfeitores. Então Jesus encontrou
4 tipos de pessoas ao longo da sua via sacra, né? Os malfeitores que fazem o mal, as mulheres que reconhecem o mal e choram, né? O povo que acabou indo atrás dos chefes sem nem perceber o mal, caiu no mecanismo do mal, acabou se envolvendo, né? E Simão de Cirene, que foi inocente, que acabou carregado, né? Então eu fiquei pensando assim, olhando para essas 4 pessoas, 4 tipos de pessoas, onde é que eu me colocaria? Me colocaria na categoria dos malfeitores, que de certa forma fazem o mal e já não reconhecem o mal, na categoria das mulheres, que já porque já chorei pelo mal, já percebi, já senti a compaixão pela dor dos outros, já senti a dor inocente. Ou eu me colocaria no lugar de quem já acabou carregando o sofrimento dos outros, como Simão de Cirene, ou na categoria do povo que vai atrás daquilo que fala nos outros e às vezes acaba julgando, condenando até o inocente. Assim, podemos pensar mais um pouco sobre essas coisas. Eu penso, como eu falei no começo, a gente precisa muito pensar, rezar, escutar, assistir essas coisas, se deixar incomodar um pouquinho, mas não ficar adormecidos, como os discípulos, pensando na tristeza do pecado. Afinal, em todas as nossas reflexões, nós temos que procurar o olhar de Jesus. Aquele olhar que Jesus dirigiu a Simão Pedro. Aquele olhar que olha para dentro. Aquele olhar que é cheio de amor. Aquele olhar que, se nós nos sentimos perdidos, fala para nós: eu estou aqui, porque eu vim buscar os que se perderam. Não tenha medo, eu estou ao seu lado, estou contigo, não deixo de te amar, eu não desisto de ti. É importantíssimo que a gente sempre termine sob o olhar de Jesus e não fique fechado em si mesmo, só se martoriando, pensando nas nossas falhas, nos nossos pecados. É bom reconhecer o mal que fizemos, mas o principal é sempre voltar a procurar o olhar de Jesus. Que Maria, Nossa Senhora, nos ajude nisso. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, 2 coisinhas antes de sairmos, A primeira, só recordando, o almoço, louça e refeitório, esta quinta-feira, as irmãs Doroteias. E nós, como de costume, temos hoje a nossa noite cultural, que é um momento tradicional já, muito simples, mas tradicional, faz parte da programação, e tem gente até se preparando. Então nós precisamos de 2 pessoas, 2 voluntários, vamos dizer assim, para um pouco organizar esse momento, inscrevendo aqueles que se apresentarão e também depois um pouco aqui conduzindo, esses momentos à noite, após o jantar. Então, voluntariamente, tem alguém que se apresenta para esta tarefa? Senão vou ter que escolher democraticamente. Dedocraticamente. Escolher dedocraticamente. É só levantar a mão, tá? Olha, se lembra daquilo que aconteceu com o Simão de Cirene, foi tomado.
Foi tomado mesmo sem querer, mas olha, o papel dele foi importantíssimo. Você já foi? Então, vou ter de... O seminarista Tiago, cadê ele? Tá ali. Como diz o padre David, parabéns. Tá? E o nosso diácono Reginaldo, que já está aqui com o seminarista Tiago. Tá? Então, os dois, vocês devem procurá-los para escrever suas atrações. Eles vão conduzir um pouquinho, organizar à noite esses momentos. Você sabe quem é o Tiago? Tiago. Quem é o Tiago? Ali, esse jovem. Muito bem. Obrigado. Agora com boa oração, né? Vamos nos distrair.